Primeiramente, boa noite a todo mundo. Eu já vejo algumas carinhas conhecidas aí que vem acompanhando as iniciativas que a gente vem fazendo ao longo dos últimos tempos. Queria agradecer, né, pela presença aí da Josi, por ter topado o convite para poder conversar aqui com a gente hoje, né? Agradecer também ao Robert aí por poder, né, topar esse desafio comigo de puxar essas Tech Talks aí. Acho que é um tema que é bastante relevante, né? E uma coisa que eu queria trazer como um diferencial. Acaba que a gente encontra diversos profissionais aí no mercado que fazem, né, conversas similares quando eles trazem um tópico para a mesa, né, duas pessoas que têm conhecimento discute. Eu quero trazer para uma pegada um pouco diferente, aonde a gente abre esse convite, né, para que pessoas interessadas participem, elas sejam parte da conversa. Eu acho que isso é o que realmente enriquece, né, são diferentes pontos de vista, diferentes experiências, e eu espero, né, que essa iniciativa hoje, a gente era para ter tido uma primeira edição, né, há 2 semanas atrás. Infelizmente a gente teve um imprevisto ali, acontece, mas hoje, né, acho que inaugurando aí de fato essa iniciativa, então estou bastante animado, né, espero que vocês gostem também, foi preparado com bastante carinho, e esse que é acho que o principal recado aí da noite, e passo sequência aí para você e para a Josi fazerem sucesso aí, vai ser bem legal esse bate-papo. Obrigado por proporcionar isso, aliás, Marlon. Acho que começou nas nossas conversas aí alguns meses atrás, a gente foi formatando, dando um pouquinho mais de cara, e já tá surgindo aí boas conversas aí que a gente vai ter para frente. Acho que para estrear, nada melhor aí do que esse bate-papo com a Josi. Conheci ela num evento aí recentemente, teve a CoachCon, a gente se conectou por lá, acho que foram, sei lá, 5, 10 minutos de conversa ali. Eu acho que já conseguiu criar essa conexão muito legal. Acho que os espíritos se casaram bem ali. A gente entendeu que um acabava enxergando o outro, ou pilhando o outro ali, e se deixasse, a gente estaria no evento conversando até hoje. Então a gente resolveu, pô, vamos marcar um novo bate-papo, e esse é o momento aí. Eu acho que ela chega aí para vir colocando, acendendo aí essa nova proposta, né? Então, vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho como é que vai ser a agenda. Então, a gente vai para uma apresentação aqui, antes de mais nada, onde o Marlon já se apresentou. Vou me apresentar também, mas deixa eu primeiro explicar como é que vai ser a agenda, a gente entra nesses 5 minutinhos de apresentações. Então, vai ter esses 5 minutinhos de apresentação, depois a gente entra num bate-papo, que na verdade a Josi montou um material bem legal aqui, e a gente vai entrar ela vai nos guiar por esse bate-papo, e é claro que não vai ficar superficializado, não vai ser só eu e ela aqui, a gente vai conversando todo mundo meio junto aqui. Vai ter um momentinho surpresa aí, que depois eu não vou contar aqui de antemão quem que é, então quem for chegando aqui, convidem amigos, enfim, e por aí vai. E quem for chegando participa desse momento surprise também. E vou fazer esses 5 minutinhos de momento surpresa, depois a gente vai para o Q&A, ali uns 25 minutinhos de perguntas e respostas. Vocês podem as perguntas que vocês entenderem que vão ser mais longas, ou enfim, que vocês precisem de um momento mais focado, deixem para esse final, porque daí a gente consegue dar fluência para esse bate-papo de 40 minutos, tá ok? Então a gente vai para esses 25 minutinhos ali para responder qualquer anseio que tenha ficado para trás, e no final a gente faz o encerramento aqui. Essa conversa ela vai ficar gravada, futuramente isso vai para o YouTube, mas esse é um momento exclusivo nosso, então vocês estão num ambiente aqui onde a gente está seguro aqui entre as perguntas e tudo mais, e eu queria um ok aqui de vocês para que esse evento possa ser publicado mais tarde no YouTube, para que a gente mesmo possa recuperar algum aprendizado que teve, ou que se vocês quiserem compartilhar esse conhecimento com quem não pôde estar aqui agora. Então, se todo mundo tiver um okzinho aí, ou deixa no chat, ou manda um emoji aqui, vai ser bem legal, que depois a gente consegue propagar esse nosso conhecimento aqui. Muito obrigado, galera. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria puxar aqui, daí eu vou começar por mim aqui, que sou o host. Então, eu sou o Zaz, alguns de vocês me conhecem, alguns não conhecem. Estou aí na área de tecnologia desde 98, onde eu aprendi a programar ali meio autodidata, sozinho. Não vou falar minha idade, comecem a especular aí. Mentira, eu vou falar assim, a Josi já falou a dela, e eu seria indelicado se eu não falasse a minha. Então, eu tô com 42 aninhos de idade. 2 gatos, um cachorro, sou da turma dos pets, mas não sou da turma dos fumantes, nem dos que carregam carros elétricos por enquanto. Ainda estou poluindo o ambiente, enfim.
E eu estou na área aí de tecnologia desde todo esse tempo. Empreendi, eu tive uma empresa ali de 2010 até 2020. Depois eu entrei no Grupo Boticário. Por lá eu fiquei por quase 5 anos e ali eu entrei para a parte de gestão. E foi nessa parte de gestão que eu comecei a me conectar, entender o quanto eu me conectava bem com pessoas e ao mesmo tempo trazendo essa bagagem de quem desenvolveu por um longo período, né? Então, essa é a minha apresentação básica. Isso aqui de São José dos Pinhais, mas eu minto que sou de Curitiba, porque é tudo redondeza. É tipo você morar na redondeza de São Paulo, você fala que é de São Paulo e ponto final. Enfim, dá para falar Grande Curitiba. Então, é isso. Assim como São Paulo, você fala o ABC, mora no ABC Paulista, enfim, mora na região metropolitana, né? Então, moro aqui na Grande Curitiba, pertinho do aeroporto de Curitiba. Então, dá para dizer que é Curitiba. Ponto. Moro por aqui e é isso. Agora eu vou deixar com a Josi aí para se apresentar também. Josi, fala um pouquinho de você. Boa noite, gente. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu adorei o convite desde da primeira mensagem ali dos meninos. Para quem não me conhece, eu sou a Josi Assis, eu venho da Rocket City, né? Hoje eu estou aqui representando a Rocket, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, já foram impactados aí por algum conteúdo nosso, principalmente os eventos gratuitos que a gente costuma fazer, né? Tanto no YouTube quanto eventos como a NLW, né? Uma empresa que no ecossistema de educação e tecnologia costuma alavancar muito o desenvolvimento das pessoas, principalmente fazendo esse upgrade assim para funções de, né, você sendo júnior pleno, sênior, enfim, nesse processo de especialização. Na Rocket eu estou há 5 anos, entrei em 2020, né? Eu tenho um cenário assim, falando bem rapidão, né? Depois eu posso aprofundar isso, porque eu quero que vocês conheçam um pouco das minhas formações para poder dar um endosso também para a parte de como que eu chego em plano de desenvolvimento individual, né? Hoje eu sou head de novos negócios no Rocket City para empresas, ou seja, a vertical de negócio que leva capacitação para as empresas, para times de tecnologia e outras áreas da empresa, mas eu tenho esse back de pessoas, né? Eu sou psicólogo organizacional, entrei para construir, para ajudar a construir a área de pessoas, plano de carreira da Rocket, cultura, enfim, ajudar as lideranças a pensar a progressão de carreira das pessoas. E aí, nesse processo, é muito legal, porque eu acho que tem muita coisa para a gente falar. Tenho certeza que o tema aqui, ele vem, ele é pertinente para todas as pessoas. Claro que aqui a gente vai dar o tom específico para times de tecnologia, para desenvolvedores, mas PDI, vamos combinar que tem empresas que ainda não falam sobre isso, que tem uma série de coisas que a gente precisa fomentar, e eu acho que, claro que a gente vai também, vou dar o tom da conversa muito para as lideranças, sem dúvida, porque eu acho que é um ativo muito importante, as lideranças poder carregar isso, mas tem algumas pessoas que eu já estou vendo aqui que são desenvolvedoras, né, que eu convidei também para estarem aqui, que são pessoas ou que estão fazendo essa transição para a liderança, que já tem que começar a pensar de agora, né, como é que faz para acompanhar e tal, então é um processo muito legal. Ser líder é ajudar as pessoas a chegarem num caminho onde sozinhas elas talvez não conseguiriam ou iriam levar muito tempo. Então, se prepare para esse papo, porque ele vai estar muito legal. Espero que vocês façam perguntas ao final, que deixem também seus pobres. Então, aproveitem essa sala ao vivo aqui, né? Já que vocês estão aqui e não vão assistir no ao vivo, esclareçam, tragam para a mesa, falem sobre, porque vai ser muito importante, vai esclarecer muitas coisas importantes. É isso aí. E se você estiver vendo do YouTube, deixa o teu comentário aqui embaixo também, que mais tarde a gente passa por esse vídeo ali e tenta tirar e esclarecer essas dúvidas aí futuramente, beleza? E para nós do futuro também, ó. Estamos falando com nós do futuro que talvez esteja no esse vídeo novamente. Eu vou passar aqui então para os teus slides, Josi, e você já pode puxar o bate-papo aí. Muito obrigado pela participação aí, por estrear aí esse bate-papo com a gente. Eu acho que esse é o início de uma jornada que espero que seja muito longa aqui desses bate-papos e que seja bastante rotineiros aqui. Eu acho que é essa conexão que faz os negócios surgirem aí e as ideias brotarem aí. Vamos lá. Gente, primeiro, né, endossar o tema, como eu falei para vocês, PDI é extremamente importante, porque a gente já sabe, é aquela falácia comum, né, de que quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, qualquer objetivo, e isso não é só na vida, é na carreira também.
Então, um plano de desenvolvimento individual, embora ele seja individual, ele está dentro do que a gente chama de PDC, Plano de Desenvolvimento de Carreira. E que, obviamente, está entrelaçado, né, pensando em interseção, com a empresa. Então, nós, enquanto profissionais, independente se a gente está em posição de liderança ou não, pega essa visão. Você precisa ter uma clareza, uma objetividade de onde você quer chegar, ter uma conversa com a sua liderança, com a empresa, conhecer, né, para onde essa empresa está indo e tudo mais, para que essas coisas se encontrem. É uma esquina onde isso tem que convergir para que seja bom para ambas as partes. E aí, para quem é líder, né, já que esse papo é exclusivamente dedicado às lideranças, que vão ajudar os times a performarem melhor, a gente precisa entender ou fomentar. Se na nossa empresa não existe ainda um PDC, plano de carreira, né, desenvolvido, com certeza existe uma visão. Toda empresa, por mais que ela não tenha um plano de carreira formal, ela tem um direcionamento, né, uma diretriz de para onde está indo. Se você conversa com alta liderança, pode ser o CEO, enfim, pessoas que estão tocando as decisões, essa empresa tem um caminho de para onde ela está indo. Então, você pode colher oportunidades de como construir o seu PDI à luz de para onde essas pessoas estão, né, essa orquestração organizacional está indo, tá? Pode passar, por favor, Robert. E aí eu quero me apresentar, não se choquem. Não se choquem. Vamos lá, esse é o meu slide mais bonito. Essa sou eu. Em 3 versões, pelo menos, tá? Eu trouxe 3 fotos aqui, para que vocês possam entender que a gente, enquanto profissional também, a gente tem várias versões, né? Uma mais pessoal, outra mais profissional, uma mais formal, outra mais informal, e todas elas fazem parte de quem a gente é. Então, eu trouxe uma foto minha ali, né, com aquela camiseta da Rocket City, um blazer, que é uma versão mais corporativa, digamos assim, quando eu vou ser mais palestrante, eu vou estar em alguma ação, enfim, mais corporativa realmente, que eu vou falar com empresas, né, que precisa estar de acordo com o ambiente onde eu vou circular. Ali em cima eu estou dando uma palestra num evento de tecnologia lá no Sul, eu sou gaúcha, né, lá em Pelotas, num evento do Google Developers Girls, se não me engano. E aí eu já estava falando sobre pilares, né, de uma carreira potente, então eu estou ali, versão eventos, quem está acostumado, né, de tênis, andando para lá e para cá, que a gente anda igual um cachorro caramelo em eventos, enfim. Aí tem essa questão da mobilidade, né? Então ali estou transmitindo conteúdo, estou compartilhando um pouco, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. E ali tem eu fantasiada de punchline. Pois é. Então, assim, curiosidade sobre mim. Eu detesto carnaval, mas vivo o Halloween como se fosse o carnaval. Então, estou só esperando o mês que vem, eu tiro férias na última semana do mês e vou a várias festas e me fantasio de várias coisas. E tem uma caixa de fantasias aqui em casa. Enfim, todo ano é uma loucura. Porque tem esse lance, né? Eu trouxe aqui muito para vocês me conhecerem, mas também porque tem essa questão da autenticidade, da criatividade, do se permitir não ser perfeito, de a gente estar todo mundo numa construção que, de alguma maneira, nos torna único. Então, quando eu falo de soft skills, eu não estou falando só de soft skills na carreira, eu estou falando da importância das hard skills também, claro, mas também das mad skills, que são aquelas habilidades fora de série que só você tem. Porque se o que você faz, qualquer um pode fazer, quem você é, isso ninguém pode ser. Isso é só você. Né? Então, é um pouco dessa minha proposta. Como eu disse, eu sou psicóloga organizacional, já estou há 15 anos trabalhando na área. Comecei com recrutamento e seleção, fui para treinamento e desenvolvimento, fui trabalhar com desenvolvimento de liderança, fui trabalhar com cultura, fui ser consultora dentro dessa área, enfim. Me especializei em 3 coisas, né? Tenho MBA nessas 3 coisas: gestão de startups, que quem trabalha em startups sabe que é um ambiente bem diferente, enxuto, que a gente é mais generalista, que põe a mão de tudo um pouco, né? Sou especialista também em liderança estratégica de pessoas, mais relacionada à performance mesmo, e pós-graduanda em neurociência. E a ideia é pegar todo esse conjunto de coisas e trabalhar a performance das pessoas, a orquestração de times organizacionais, estratégias para alavancagem de resultados que passam pelas pessoas. E hoje, na Rocket City, eu estou trabalhando, como eu disse para vocês, na área de novos negócios, ou seja, eu converso com as empresas, com as lideranças, com as empresas de forma geral, para levar todo o cenário da Rocket City em termos de conteúdo, de know-how mesmo educacional que a gente tem,
para times. Então, a gente desenvolve times de tecnologia, mas também trabalhamos com inteligência artificial para todas as áreas de negócio. Letramento do zero até a automação. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Pode passar, por favor. E aí, galera, assim, já começo assim com essa, é uma pergunta meio retórica, né? É muito comum, quem já fez o seu PDI, já passou por algum momento de incentivar o PDI, ser incentivado a construir um PDI nas empresas, que ele não saia muito do papel. Tem algumas variáveis que a gente vai falar aqui, né? Eu vou dar uma pincelada de forma geral, que esse é um tema também que, se deixar, a gente fica a noite toda falando e ainda falta tempo, né? Tem muita coisa envolvida. Mas não querendo tomar todo o espaço, né? Tentando. Aqui a gente precisa problematizar para então a gente poder ter a oportunidade de chegar em algumas construções. Isso é importante, né? Problematizar num bom sentido, num sentido acadêmico, sabe? Levanta os problemas, olha os pontos de vista. Eu vou ter um ponto de vista, você vai ter outro, né? Não tem certo, não tem errado necessariamente, tem pontos de vista que se aplicam a negócios diferentes, carreiras diferentes, e tem gente que vai precisar de mais ajuda no seu PDI, tem gente que vai precisar de menos, e a gente, como líder, tem que poder oferecer, facilitar que essa jornada chegue aos diferentes perfis, né? Ou se a gente não pode fazer pelas pessoas, mas a gente precisa ser o facilitador dessa jornada, e aí já dei um spoiler do papel da liderança, que é um outro slide que está mais para frente. Bom, então, quando eu vejo, principalmente os PDIs relacionados a times de tecnologia, especificamente, né? Se no geral os PDIs têm uma tendência a ficarem engavetados, os de tecnologia muito mais, porque poucas são as vezes que a gente vê a construção do PDI ser extremamente clara em relação ao que o negócio precisa, ao que a área necessita, ao tipo de projeto que essa pessoa pode ser colocada, né? Então, assim, olha, fulaninho de tal, eu te vejo nessa squad mais para frente. Então, para você chegar lá, teria essa facilitação que você precisaria fazer, que você precisaria se experimentar, enfim. Então, esse direcionamento um pouco mais calcificado, assim, né? Uma estrada um pouco mais visível. Então, se tem essa falta de visibilidade, o dev não engaja. Porque o dev é um bicho complicado. O dev é um bicho grego, né? No bom sentido, assim, também são diferentões. E eles são mais pragmáticos, né? São mais eles, né? Como deve ter um monte aqui, óbvio, tem um monte aqui assistindo, né? Eles como se fosse lá, no outro país. Não, porque é um perfil mais pragmático, que precisa de mais direcionamento, mais palpável, mais lógico. Então, se você vai botar uma coisa no PDI ou vai estimular que coloque, você tem que narrar, fazer o seu pitch do porquê aquilo está ali. Se não conectar, não fizer sentido, esse cara não vai levar adiante, né? Então, olha que importante. Às vezes a gente está como líder tentando fomentar o crescimento da equipe, aumentar a seniorização da equipe, porque você como líder é cobrado sobre isso, né? Só que se você não vai nesse engajamento de cada uma dessas pessoas, como é que a gente vai fazer? Não tem como. Né? Então, quer dizer, tem como, mas é muito mais complicado, dá mais trabalho, perde mais dinheiro, tempo, enfim, e outros ativos. Pode passar, por favor. E só entrando um pouquinho nessa parte do dev aqui, Josi, eu acho que eu vejo, e é uma dificuldade que eu também já tive aqui, como liderança, que é os tipos de dev, né? Onde a gente tem o dev que é o que segue o hype, então ele só se empolga se ele estiver olhando para alguma coisa que está hypado naquele momento, e ele vai querer trazer isso para dentro do produto, e às vezes não é o timing, né? Então ele quer mudar uma tecnologia do produto, ele quer fazer acontecer porque está no hype. E às vezes não é o momento. Como convencer esses diferentes perfis, né? Eu acho que aí vai da habilidade do gestor aqui também de entender qual é o comportamento de cada um dos devs e conseguir conectar com o que motiva esse dev, né? Perfeito. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Aí a gente já pode falar desse hype aí, né? Enfim, como é que a gente vai trazer esse carinho? Ô, pezinho no chão, bora aqui, pezinho no chão, né? Mas tentar não quebrar o sonho desse cara, né? Porque, afinal de contas, às vezes tem esse dev mais comunicativo, mais criativo, mais dinâmico, que está mais ligado. E que bom, né? Que está mais ligado, assim, no que está acontecendo de novo. Mas a gente precisa não, né? Tem que ter na nossa equipe, galera, um percentual, que eu chamo, é um percentual de oxigenação, digamos assim, que fomenta a inovação. Testa coisa nova, vai para a ferramenta, bora fazer, bota ali para rodar, vamos ver como funciona. Tem um
percentual ali que eu diria que em torno de uns 30%. E os 70% tem que ser a estrutura, né? A sua sustentação. Então, ó, na tecnologia que a gente faz, no projeto que a gente está trabalhando, porque ele ancora uma série de outras coisas organizacionais que, porra, tá lá ligado com o cliente, enfim. Então, a gente que dá esse tom, que às vezes ele tá, principalmente quando ele é mais júnior, né? O cara quer testar numa boa intenção. A gente tem que trazer ele para a realidade, assim, organizacional. E aí, também, ó, seguindo nessa linha, por que será que os PDIs tradicionais não funcionam, né? Porque desde o começo eu estou trazendo isso, assim, PDI já é uma questão tendenciosa a não a ficar engavetada. Ok. Se ele é tradicional ainda por cima, isso aí exponencializa. Então, talvez um PDI muito genérico, né? E que também tem uma tendência a ser engessado. Então, por exemplo, tem organizações que a estrutura cultural, que a forma como a autoridade é construída, o cara vai levar um ano, porque, sei lá, o ciclo de avaliação que envolve o PDI tem um ano. Né? Empresas mais bem corporativas, multinacionais, que têm uma estrutura maior. E assim, não é uma crítica, tá? Eu estou falando de modelos organizacionais. Talvez seja uma crítica no seu perfil, você não se adeque. Eu, por exemplo, sou uma dessas, não posso trabalhar mais, já trabalhei. Hoje não posso trabalhar mais nesse tipo de lugar, não funciona para mim. E até a gente chegar nesse entendimento, a gente acaba passando por, né, diferentes, enfim, cenários, a gente vai aprendendo. Então, modelos muito genéricos e engessados por conta dessa estrutura muito diferente, é um pouco complicado. PDIs também que não entram no código, que não fazem essa transversalidade, código, produto, a stack real que a gente está trabalhando, ou seja, o dia a dia, que fale do nosso hoje, da nossa base. Então, às vezes, o PDI do cara que está no nosso squad é diferente do PDI do cara que está num outro squad atendendo um outro cliente que tem uma outra tecnologia envolvida. Né? Que, né, envolvida, claro, tem várias tecnologias sempre envolvidas, mas que é maior o tempo de dedicação, que funciona, o cara precisa, enfim, né, navegar mais. Que também não tem métricas de acompanhamento, principalmente aquelas relacionadas a progresso. Como é que eu sei que o cara progrediu naquele PDI? Hã? Como é que a gente tá acompanhando isso? Tipo assim, tu vai ficar acompanhando só o número de entrega do cara? Peraí, tem mais coisa. Eu acho que é um KPI interessante, mas tem mais coisas que a gente precisa, inclusive, para essa pessoa ter o senso de progresso ao longo da jornada. Porque às vezes tu coloca coisa no PDI do cara que é para 8 meses, e ao longo desses 8 meses tu não vai falar, não vai acompanhar, não vai ter uma métrica, não vai ter né? Então, calma. Então, sem métricas, acaba gerando uma desmotivação que, sem dúvida, gera um desengajamento. Então, é um problema, né? Aqui a gente está só problematizando. Às vezes, eu nem sei se é melhor dizer que é melhor não ter um PDI, ou pior não ter um PDI, ou pior ter um PDI que não funciona. É uma pergunta também, né? A se pensar. Porque às vezes tu não tendo, mas tu tem conversas mais próximas, tu consegue acompanhar ali, meio que informalmente tu vai dando a luz na cabeça da pessoa, ela vai indo, né? Claro que com times maiores isso já nem dá para acontecer, a gente precisa de mais documentação. Mas às vezes um PDI, tipo assim, tu tá super preocupado em ter ciclo, bota na agenda, faz lá, mas é um PDI que não resolve, que não anda, que não. Só perdeu teu tempo. Na verdade, foi isso, né? Pode passar, Robert, por favor. Aqui é importante lembrar que o I do PDI é individual, né? Aqui a participação do indivíduo, eu acho que da própria carreira, ela é basicamente a chave, né? Porque se a pessoa não entende que aquele plano, independente da construção, é dela, ela não vai abraçar, né, esse plano também, né? Acho que vale essa construção, né? Entendeu? Às vezes, e eu passei por isso também, o meu primeiro PDI não fui eu que fiz, alguém fez para mim. E a gente, como liderança aqui, eu acho que tem isso, né? Tem essa visão. A gente quer construir PDIs para os desenvolvedores e a gente está aqui até para aprender um pouco disso, como é que a gente guia. Mas a gente não pode esquecer que o I é individual, é indivíduo. Se eu não conectar tudo que eu estou bolando de estratégia para o futuro da pessoa com o que ela quer para ela mesma, como é que ela vai se conectar, né? Perfeito. Esse I, né? Agora, no próximo slide, a gente já vai ver. Esse I, ele faz muito jus a um processo de personalização, ou seja, é para essa pessoa, no momento de carreira que ela está, dentro do aprendizado que ela está construindo. Então, por exemplo, assim, se eu tenho 5 desenvolvedores júniores,
Não vai ser, por mais que eles sejam júniores, que eles estejam, teoricamente, no mesmo patamar, não é o mesmo PDI. Eu não posso tirar da gaveta, assim, uma fórmula, né, pronta e entregar para o cara. Não dá. Então, é bem, bem importante, Robert, isso que tu fala, porque esse individual também, olha como a gente, como líder, tem um trabalho, assim, de até personalizar a nossa fala, como é que a gente vai abordar, como é que a gente vai dar esse contexto, né? Então, ali é uma provocação, tá? Gosto de provocações, por isso que eu sou um pouco agente do caos. A customização radical, olha só. Porque às vezes, galera, a gente como líder numa empresa, a gente vai precisar transgredir a norma, tá? Tá? Já vou falando para vocês. Quem fica muito dentro da norma, da faixa, do que é normal, normativo, nem sempre avança, porque às vezes uma certa transgressão, com cuidado, com muita parcimônia, né? Buscando ali e tateando, claro, os espaços, mas algum nível de transgressão a gente vai precisar ter para atingir resultados exponenciais. Isso é muita mentalidade das startups também, né? Então, essa customização radical, veja bem, né? Aqui eu estou falando dessa reflexão, é o refletir a realidade do dev. Então, essa pessoa, ela está trabalhando no quê hoje para mim, para nós, para o time? Quais as atividades estão no escopo dela? O que ela já fez nesse último período, que eu posso avaliar o que foi bom, satisfatório, dentro do esperado, acima do esperado, abaixo do esperado, para eu poder dizer para ela aquilo. Então, é radical para ela. Então, talvez eu tenha que pegar mais pesado com alguém que tem mais condições de ouvir mais pesado. E alguém que é mais leve. Aí tem as aptidões pessoais também, né? Perfil comportamental. E outras pessoas são mais sensíveis ou são mais de humanas, né? Então, a gente também, essa comunicação vai sendo customizada. Essa conexão dupla que a gente falava, olha só, né? Os objetivos individuais de carreira, o cenário ideal, objetivos individuais acoplados ou entrelaçados com as necessidades da empresa e do produto. Então, que bom se a gente conseguir ter os devs do nosso time trabalhando em projetos conosco que são o sonho deles. O cara queria trabalhar com Node, o cara queria trabalhar com React Native. Que bom, aqui o projeto é bem sobre isso. O cara vem, ele está aprofundando e tal, top. Mas às vezes o cara quer trabalhar com Flutter e a gente não está trabalhando com Flutter. E o cara é um ótimo cara. Então eu também preciso, olha como é a importância dos one-on-ones também, desse acompanhamento pré-PDI, me ajudam a ter um pouco mais de conhecimento de quem é esse dev que está aqui, quais que são as aspirações de carreira. Porque não adianta, eu vou botar um PDI que não tem nada a ver com a pessoa vai sofrer, vai sangrar. E aí eu, como psicóloga, posso falar isso, assim, que é um ato de violência quando a gente exige de uma pessoa algo que ela não tem para dar, ou que ela não quer, porque ela está indo para um lado e você está querendo que ela vá para o outro. Então, né, enfim, habilidades moles, soft skills também é habilidades moles de tatear pessoas, né? E também uma coisa que faz um PDI funcionar é essa documentação, essa possibilidade do PDI ir se moldando conforme a jornada. Porque, por exemplo, se for 6 meses, no caso da Rocket City, a gente faz ciclo de avaliação a cada 6 meses, né? Aí a cada ciclo sai um PDI. Então, ao longo desse caminho, vai que o projeto mudou, vai que, né? Então, o PDI vai junto, navegando e enfim, sintonizando no que é importante, enfim, né? Acompanhando. Então, ele é interativo, ele tem checkpoints curtos, ou seja, os próprios one-on-one servem de acompanhamento. Se não tem one-on-one, eu crio um ritual para poder acompanhar. O que não pode é eu construir o PDI em janeiro e só voltar a falar com o cara em agosto, quando terminar o ciclo. Isso não pode, isso nem existe. Isso é até feio. Se você faz assim, até guarda essa informação, não fala para ninguém que tá feio. Tá? Pode passar, Robert, por favor. Ai, ai, de vez em quando a tia Josi, olha que eu nem despiroquei ainda, nem falei palavrão. Mas enfim, vamos lá. O PDI, ele é bem mais parecido com um backlog do que com uma evolução de um relatório de RH. Isso aqui é uma afirmação, uma reflexão, uma crítica, é tudo meio junto, tá? Porque pensando lá de novo sobre os PDIs tradicionais, que se você pesquisar no Google, ou sei lá, ninguém mais pesquisa no Google, né? Pesquisa no ChatGPT ou outras LLMs. Você vai ver modelos meio prontos, assim, tradicionais e tal. E, ok, para quem não tem estrutura nenhuma na cabeça de como seja,
talvez aquilo ali te ajude um pouco. E aí até trouxe um modelo aqui, tá? Mas esses relatórios de RH, de plataformas de gestão de pessoas, que assim é muito legal, a gente tem na Rocket também, tá? Não é um desfazer, é muito importante ter, porque traz um consenso organizacional de orquestração. A área de people, a gestão mais estratégica, consegue ter uma visão da empresa toda, no que tange performance, no que tange o desenvolvimento desse PDI, o mapa de competências, essas coisas todas. Legal. Mas, para a gente que é líder técnico, que vai falar com o desenvolvedor, muitas vezes faz muito mais sentido a gente trabalhar com uma ferramenta que se parece muito mais com a forma como a gente organiza uma sprint. Que pode ser, inclusive, né, ou no backlog, ou Kanban, ou o que seja nessa linha de raciocínio nesse sentido. Porque, veja, né, não é assim que o dev trabalha no dia a dia, você tem que pensar aí na sua realidade. Como é que o dev trabalha? Como é que é a organização do escopo de trabalho de um dev? Bom, o PDI deveria acompanhar essa mesma lógica. Por que a gente fica forçando ir para um outro lado? Não é bom para o líder, não é bom... Enfim, então é uma provocação aqui mais de escopo. Tá? E aí, o mais importante do PDI é que ele chegue no objetivo de transformar a pessoa. E eu tenho visto com as empresas que a gente conversa aqui, que são clientes da Rocket, esse tipo de PDI funcionar melhor, tá? Seria quase Pode passar. PDI no Trello, né? Quase isso. Então, eu vou dar uma orientação aqui a nível documental, porque eu também não quero fazer inimizade com a galera de people e com outros gestores de outras áreas, quero tentar unir o melhor dos dois mundos, né? Então, eu trouxe um formato assim que pode virar um documento a ser acoplado dentro, né, dos drives da empresa, ou o que seja, mas eu quero fazer a gente pensar, e até quero que as pessoas que estão aqui escutando pensem mais na ideia, na lógica de construção, do que no formato. Porque, assim, só para fazer um parênteses, quando eu comecei na Rocket o desenho de carreira, na Rocket a gente chama desenho de carreira, não é plano de carreira. Porque plano é linear. Plano tem requisito lá, papapá. E ok, tem algumas coisas que tem requisito, mas a gente queria algo que fosse mais navegação, que uma pessoa do financeiro pudesse ir para a área dev, que o dev pudesse ir para marketing, e que todo mundo tivesse acesso ao... Enfim, era para ser mais disruptivo, né? Então, a gente criou uma coisa que não existia em outras empresas. Até hoje, eu fiz benchmarks, conheci pessoas, então não achei nada que se acoplasse à realidade da Rocket culturalmente falando. Então, a gente criou um da nossa cabeça. Funciona muito até hoje, é referência, inclusive, para algumas empresas. Então, eu te convido a fazer o mesmo, se for o caso, na sua empresa. Tá tudo bem, você não precisa ser by the book, né? Pode passar, por favor. Aí, aqui eu já entro numa parte prática, porque eu já quero parar de falar, tá? Quer dizer, quero ouvir vocês para falar mais um pouco a partir das dúvidas de vocês. Aqui eu trouxe alguns frameworks ou dicas, né, de como estruturar algumas práticas, enfim, para a gente poder pensar a nível de validação do nosso próprio escopo. Então, primeiro, essa skills matrix, né? Essa matriz de competências, que aqui está chamando também de um nome mais bonito, mais moderno, radar de habilidades. Olha que legal, né? Mas, enfim, é um nome mais elitizado, gourmet, para falar sobre esse mapa, sim, das competências, as fortalezas, as fraquezas do time, mas principalmente as fortalezas e as fraquezas de cada pessoa. E todos nós temos, gente, porque, né, vamos ter que aceitar essa realidade. Então, ter essa clareza dos gaps nos ajuda a desenvolver um plano mais coerente. Confere? Então, tá bom. Sendo assim, a gente procura desenvolver o tático, porque não adianta eu falar para o dev ou orientar essa pessoa a construir seu PDI só falando de coisa estratégica. Fulano, percebo que você é muito bom em lógica de programação. Quem sabe você se insere mais nesses projetos. Tá, e aí? Isso é a ideia estratégica de onde a pessoa pode usar o ferramental dela. Mas no tático, pensando que é estratégico, tático e operacional. Operacional é o dia a dia, né? Tarefa. Enfim, dia a dia de trabalho. Mas a gente precisa pensar nesse tático para ele poder viver os 6 meses, por exemplo, ou 1 ano, ou que seja, entre os PDIs. Então, eu projetei aqui, eu trouxe uma metodologia que faz parte da Rocket, que é como a gente organiza as formas de aprendizado, inclusive, que é a metodologia 70-20-10. 70% é prática. Botar a mão no código. Então, bota um júnior perto de um cara
ali a mentoria, né? Bota o judeu perto do cara que mais sabe do que ele precisa aprender, bota de sombra, cola lá, vai passar 3 semanas com fulano, né? Então, vai trabalhar nesse processo de praticar. Então, nunca fez? Bota aqui para fazer. Te dou umas orientações, tu põe a mão na massa. Na Rocket, por exemplo, desde a aula 1, o dev já está codando. Começou hoje, já está codando. Ah, vai fazer especialização. A aula 1 já tem prática para você fazer. E assim a gente vai indo. 20% desse tempo, a gente se coloca a fazer networking, ou seja, troca, compartilhar, falar o que eu sei e também pedir o que eu não sei. E aí, sempre nessa questão de comunidade, um senso de comunidade interno, realmente. E 10% eu preciso de um aprendizado mais formal, uma trilha que leva para uma certificação, que leva para enfim, um processo mais estruturado, até porque nas empresas a gente precisa de uma certa validação de alguns conhecimentos, né? Ainda tem muita empresa que, para atingir posições de liderança ou de especialista, de principal, que seja, precisa de um processo formal. Então, ok, a gente atende isso também, que é importante, né? Esse crescimento em múltiplas direções, né? O career let's, que é essa questão que leva para um dev mais 360. A gente fala muito sobre isso na Rocket City. Esse dev que ele não pode ser mais aquele cara que só anda assim. Aliás, nenhum profissional, né? Deveria ser o cara que só anda assim. Então, existe aquela questão ali, especialista ou generalista? Pô, sério que a gente ainda está falando sobre isso, assim? Ok que tem posições nas empresas de um pouco mais de profundidade em alguma stack, em algum processo do projeto, beleza. Mas esse cara, ele precisa conhecer. Por exemplo, negócio. Como é que não está inserido nas áreas de negócio? Como é que não entende um pouco de CS, um pouco do cliente? Né? Como é que não vai no all hands, que é da empresa toda, para poder saber o que a galera de produto está desenhando de novo, o que está rolando no roadmap lá da outra área? Porque é esse Dev 360, mais integrado à realidade do negócio, que consegue entender que, se ele ficar só apertando ali fazendo linha de código, sem usar IA, sem usar ferramentas e tal, ele está obsoleto, né? Ele está obsoleto, esse cara. Então, eu consigo mostrar para ele diferentes direções, algumas mais profundas e outras mais horizontalizadas, assim, como é que o impacto do trabalho dele chega em outras áreas. Olha que importante isso. Para ele se sentir também pertencente, senão, por que eu vou ficar aqui, né? Qual que é? Se é só troca de tempo por salário, bom, faz outro lugar, então, sei lá. Enfim. E eu acho que isso daí, Josi, acho que até linka com empresas que têm áreas grandes de tecnologia, onde você vê a mesma coisa sendo feita em diferentes áreas. Cara, como é que ninguém conversou para dizer assim, pô, por que a gente não faz uma coisa só, não deixa isso dentro de uma plataforma que seja, de uma forma mais abrangente, e todo mundo usa do mesmo código-fonte, sabe? Então eu acho que tem bastante esse link aí, sim, sabe? De você precisa falar ao mundo o que você fez também, não é só fazer. E como é que eu falo dentro da própria empresa, o que eu falo, em experiências passadas eu tive essa problemática também, onde eu tinha a mesma solução desenvolvida de 5 formas diferentes, em diferentes áreas. E era tudo, não é que era linguagem diferente, não, era a mesma linguagem, só que tinha 5 lugares diferentes fazendo a mesma coisa. Eu falei, tá, e agora? Como é que faz? Essa galera não tá se conversando. No fim das contas é isso. Cara, que perfeito isso, porque assim, vou dizer para vocês, psicólogo é um bicho muito louco, tá? Enquanto eu tô ouvindo isso, eu tô pensando em inúmeras coisas de processo organizacional, mas principalmente de falta de trabalho em equipe, falta de comunicação, claro, né? E falta de integração entre as pessoas. Às vezes até de parceria mesmo, sabe? Porque assim, às vezes eu não converso com outro para trocar ideia, para a gente convergir tudo isso. Não é porque eu não quero, não é porque eu não sei falar, não é porque eu não sei me comunicar, é porque eu não estou nem interessado em desenvolver esse senso de comunidade. Então tá cada um fazendo o seu. Então, a gente está fazendo nossa solução aqui e a outro time lá que está tentando resolver o mesmo problema e ninguém se conversou por causa que está todo mundo focado no seu. Gente, se está todo mundo focado no seu, quem é que está focado no nosso? Porra! Sabe? Tipo assim, o cara que é líder fica puto, né? Com razão, né? Pode passar, por favor. E aí, o papel da liderança, gente? Vários papéis, né? Vários papéis. Não é nenhum deles fazer o PDI pela pessoa.
Claro, primeira vez que você vai fazer, como o Robert falou, tá bom. Aí vamos mostrar para a pessoa qual é o formato que a gente gosta, que a gente acredita. Talvez fazer junto. Tá, perfeito. O que você principalmente teria que fazer é nutrir essa pessoa para ela compreender o que ela bota no dela, né? Mas ela vai ter que fazer essa autogestão, porque a gente tem que fomentar essa autorresponsabilidade no desenvolvimento, né? É de interesse da pessoa que ela se desenvolve e de interesse da empresa, mas a gente devolve isso para a pessoa. Então, o líder é um facilitador, não um tutor. O que é o tutor? O tutor é o que faz para ti, né? Pega na tua mão, vem cá, fulaninho. Pensa na escola, vem cá, fulaninho, vou te levar no corredor lá na sala da merenda para tu pegar mais um pãozinho e tal. Porra, indica o caminho, mostra, você vai aqui, você dobra lá, você vai encontrar uma dificuldade, mas você passa por essa porta, vai ser assim, assim, assim. Se você não conseguir, você vai lá e tenta. Se não conseguir, você vem aqui, me chama que daí a gente resolve junto. Mas primeiro você vai, né? Vai se experimentar. Então, esse PDI é construído com o dev, para o dev, não pelo dev, né? Para o dev no sentido de que é para bem-estar, benefício da carreira dele, né? Que a gente, enquanto empresa, como ganho secundário, a gente consegue que isso seja um facilitador interno. Um espaço psicológico de relevância, né? Um espaço seguro, confortável para as pessoas se permitirem errar, para elas dizerem, eu não sei fazer, você me ajuda? Eu não sei encontrar essa resposta. Onde é que eu posso procurar? Tem alguém que saiba aqui que possa me ajudar? Porque senão as pessoas não trazem para a mesa, elas ficam com a dúvida delas para elas e elas vão tentar resolver agora com a IA, né? O que pode ser bom por um lado, mas pode ser um grande tiro no pé, porque se as pessoas não estão falando com você e elas estão falando com a IA, quem está perdendo a interação é a empresa, né, o fomento, inclusive, dessa comunidade interna, dessas interações, do trabalho em equipe, é a empresa. Então, o dev estar sozinho, isolado, falando com a IA sobre coisas que ele deveria trazer para o time, porque se ele não traz aqui, é porque ele não se sente num espaço seguro para se vulnerabilizar, né? Ou porque criticam, ou tem piadinha. Então, você, líder, observe nas dailies o que acontece no chat, como é que a galera reage, quando alguém erra, como é que o povo responde a isso, né? Um feedback acionável é o papel da liderança fornecer. Acionável. Então, não, ao invés de você dizer, cara, você tem que melhorar essa comunicação. Cara, você tem que aparecer na daily, você tem que ligar a câmera. Isso não é um feedback acionável. Isso é um apontamento, uma pontuação de coisas. Ao invés de dizer melhor sua comunicação, a gente diz, cara, na próxima sprint, você lidera a demo. Então, você está dizendo para o cara se experimentar, nas entrelinhas, né, como mensagem subliminar, você está dizendo, confia em você, vai lá, se experimenta. Que o cara vai ter que se organizar, vai ter que falar, e ele vai exercitar a comunicação de forma indireta. E vai ser muito mais vantajoso, vai dar muito mais certo do que só dizer para o cara se comunique melhor. Ah, tá bom, obrigado, vou fazer o quê? Um curso de oratório, então? Né? Não me dá nenhum direcionamento. Por isso que os devs não engajam, percebe? Enfim, é isso. Acho que Passa mais por favor. aqui, José, é importante a gente refletir um pouco de que isso é um desgaste maior para a própria liderança, né? Você conduzir as coisas de forma que você sabe que você vai ter um tempo maior para atingir o objetivo de construção do PDI da pessoa. Então, você vai permitir a pessoa errar, porque você não está dando caminho, você não está pegando na mãozinha, você está fazendo ela testar, e isso requer um pouco mais de tempo. E não só tempo, esforço por parte do gestor como um todo. Então, eu acho que colocar isso como parte do teu trabalho na rotina é importante. Ou seja, desenvolver pessoas precisa estar previsto no tempo diário das tarefas que você faz. Não adianta fazer um one-on-one meio porco, não adianta fazer uma passagem dessa avaliação do PDI da pessoa meio torta, meio de qualquer jeito, precisa se desgastar. Eu acho que isso daí a gente precisa entender também. Cara, aonde que a gente coloca na nossa rotina esse desgaste um pouquinho mais alto ali com cada um dos nossos colaboradores. É isso aí. Boa, muito bom.
Então, e aí o papel dessas ferramentas, porque a gente precisa de ferramenta, né? A gente falei mais cedo que a gente precisa de mensuração, que a gente precisa, até por questões organizacionais, registrar, né? Porque, sei lá, a gente está acreditando que a pessoa vai fazer um PDI e ela progredindo nesse PDI, ela vai conseguir alcançar um próximo patamar de carreira? Ela vai conseguir, a gente quer lutar por ela nesse sentido, porque a liderança tem que batalhar pela pessoa do time, né? O papel da liderança é esse, né? Então, a gente organiza tudo, orquestra, para que essa pessoa progrida. E aí, depois a gente vai bater lá na porta do RH, ou sei lá de quem, para poder buscar isso, eu preciso ter, né, ferramentas. E aí, como é que eu fiz, hein? Como é que vocês fazem a gestão do PDI? Gente, tem que fazer gestão. E aí, eu falei dos one-on-ones aqui como forma de acompanhamento, né, de progresso, de dar esse senso de step by step. Mas a gestão do PDI, ela precisa ser contínua e a gente precisa de ferramentas para isso, né? Por exemplo, claro que eu vou puxar a brasa para o meu assado, é óbvio que eu vou falar da solução da Rocket City, né? Porque quando a gente vai para uma empresa, por exemplo, e a gente pensou muito nisso, tá? Quando a gente construiu a solução, a gente vai lá, sei lá, vender um pacote de trilhas, de licenças da Rocket City, e aí, legal, tá, vendeu 10. Tenho 10 devs, comprei 10 licenças. Tá, e aí, como é que eu acompanho isso? Como é que eu sei que eu só liberei a licença, por exemplo, só criei a trilha, o cara vai lá, ok, a gente confia, né, que quem trabalha, principalmente trabalho remoto, quem tá, vai ter a autonomia, vai ter a responsabilidade de desenvolver ali. Pô, vou parar 3 vezes por semana para assistir, eu vou... Então, se combinaram no meu PDI que eu vou precisar ver, testar, sei lá, desenvolver a sprint, eu vou ter que fazer a apresentação, eu vou ter que, sei lá, tem coisas, ações dentro do meu PDI. Quantas vezes por semana eu vou fazer? Como é que eu vou me organizar? Como é que o meu líder sabe que eu estou fazendo? Essa é a pergunta. Como é que eu me mostro nesse sentido? Então, por exemplo, a Rocket City tem um dashboard, uma plataforma à parte, quando você contrata os nossos serviços, que a pessoa acompanha. Então, de todas as licenças, né, mais para o final tem uma foto disso. Mas para você ter uma mensuração de todos os devs que estão se capacitando aqui, quantos engajaram mais? Quais que foram aqueles que viram mais as aulas? Quais que responderam o quiz? Qual que... Enfim, porque senão o carinha que está me pedindo aumento de salário, por exemplo, que está no PDI, legal, botei lá a trilha para ele fazer. Aí, no fim das contas, eu vou lá ver, ele não progrediu, ele não fez nada, não respondeu um quiz, não viu uma aula. Bom, opa, temos um ponto aqui, né? Eu vou ter que dar um feedback para ele, né? Eu vou tirar da onde? Das vozes da minha cabeça? Fonte Arial 12? Não dá. Tem que ter uma mensuração. Então, ferramentas são importantes, que essas ferramentas tragam dados e métricas para a gente poder dizer, ó, nesse ponto aqui, nesse ponto lá, papapá, papapá. Já que a gente falou do PDI ser personalizado, né, ser individualizado, essas trilhas de execução do desenvolvimento também precisam atender a isso, então elas precisam ser para aquela pessoa. Então, ok, que eu, como líder, posso ter uma visão do que o meu time como um todo precisa avançar. Sim, a minha área, que pode ser a área de teste, pode ser a área de dev, pode ser, enfim, olha, a área não é boa, por exemplo, em entrega final para o cliente. Por quê? Porque eles nunca testam as coisas. Por exemplo, a nossa empresa não tem área de QA, por exemplo. Tá, e aí, quem é que testa esse bagulho? Então, digamos que a área esteja trabalhando nesse cenário. Mas cada pessoa tem uma particularidade, então eu não posso botar a mesma trilha para todo mundo, né? Para diminuir o débito técnico, nesse caso. Então, trilhas personalizadas, projetos mais práticos. Aqui a gente está dando os exemplos, claro, do que a gente acredita, porque a gente colocou na plataforma e funciona. Mas então, coisas práticas do dia a dia, quizzes, validações do conhecimento, fazer uma prova de conceito de tempos em tempos, pode ser legal também. Então, são ideias que, de novo, você vai entendendo o que faz sentido, vai mentorando, bota o sênior mais perto dos júniores e vice-versa, vai fazendo essa troca. Aqui na Rocket City, a gente, uma época, teve os 2 devs que chegaram, na época que eu era rede de cultura ainda, chegaram para mim e falaram que eles gostariam de me apresentar um projeto para desenvolvimento do débito técnico das pessoas. Bem assim, queridos, montaram um projeto, vieram e tal. E o que era o projeto? O Space Talks. Era uma talk que acontecia mensalmente, que era uma tarde toda, e a ideia é que eles mesmos levassem temas do que eles manjam e eles iam se ajudando, se mentorando uma tarde toda. E isso entrou na esteira de desenvolvimento deles, né? Então, isso entrou no PDI e tal, e, enfim, o time todo cresceu de alguma forma, porque sempre tem alguém
que pode ensinar alguma coisa, e a gente sempre tem alguma coisa para aprender com o colega. E isso fomentava também o senso de comunidade. Olha que legal. Então, enfim, coloquem ferramentas. E essa parte que você falou, acho que do mentorar, ela traz um pouco até uma outra coisa que as empresas estão cada vez mais prestando atenção, que é plano de sucessão, né? Que é, cara, como é que, por exemplo, tem cadeiras de júnior. Não é normal que o júnior se transforme pleno dentro do mesmo time ou dentro da mesma cadeira. É normal que ele vague essa cadeira e vá para uma posição de pleno, que às vezes nem é dentro do mesmo time, né? Mas para isso, eu preciso que um pleno, por exemplo, esteja mentorando um júnior. Por quê? Porque o risco, e eu sempre falo isso, tá até nos meus bordões ali, que é o risco de eu sair do lugar que eu tô para uma posição mais alta, inclusive, é muito grande se eu não deixar o caminho pavimentado para quem vem atrás. Por quê? Porque eu não vou estar montando um plano de sucessão, eu diminuo, eu me torno muito arriscado tirar do meu lugar. E daí vai chegar o momento em que, cara, eu sei tudo da minha cadeira, mas eu não tenho como ser retirado de lá, porque eu sou o herói, porque eu nunca ensinei nada para ninguém que vem abaixo, então eu fico estático na minha posição. Até que eu vou desanimar, porque eu acho que a empresa não me patrocina, não patrocina o meu crescimento, quando na verdade era eu mesmo, esse tempo todo, que estava me penalizando, não mentorando pessoas, por exemplo. Perfeito. Cara, assim, primeiro que essa questão de abraçar... Não existe cadeira cativa, né? Exato. A gente está nessa cadeira que a gente está hoje, mas né, não se sabe. Tudo é um depende. Inclusive, já jogando uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Assim, é tipo um grande Big Brother. Você pode ser eliminado da casa qualquer dia, gente. Todo mundo corre esse risco. Mas, né, claro que, assim, vamos pensar em organizações estruturadas, que tenham senso de meritocracia, que tenham, né, avaliação das pessoas e tal. Então, assim, o que é manter-se no Big Brother? É fazer o progresso, as entregas, ter impacto que você faz, né? Porque senão a empresa não é ONG, ela, enfim, muitas variáveis para você não se manter. E assim, pode acontecer, pode, embora na minha visão seja sempre menos... acontece em menos volume, pela minha experiência, empresas prontas, digamos assim, que a gente, enfim, acaba não tendo esse senso de que, sei lá, foi alguma estratégia internacional. Já aconteceu comigo, assim, uma empresa internacional, veio uma diretriz, nós não vamos mais trabalhar assim, não tem o tempo para as pessoas se prepararem, por alguma razão estratégica. Mas, assim, isso é um recorte específico da jornada. De forma geral, a gente precisamos, né, acreditar, fomentar, não andar como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, mas ter um PDI, acompanhar uma carreira, ver um progresso, se atualizar, porque a gente sabe que se a gente não se atualiza, a gente fica obsoleto. Quanto mais atualizado, a gente tem uma alta taxa de empregabilidade. Então, um profissional altamente empregável, esse conceito, não importa muito, né? É independente, mas não indiferente de você estar trabalhando hoje. Eu preciso me manter altamente empregável na Rocket City, porque a Rocket City daí vai me ver como uma pessoa bacana para me botar num projeto X, contar comigo para uma outra coisa. Enfim, né? Se eu paro de me atualizar, se eu paro de progredir, se eu paro de entregar, daqui a pouco vão pensar assim, mas faz sentido, será? Vamos ver. Então, acho que tudo isso está atrelado também ao PDI, não é só sobre isso, mas também a gente precisa pensar. Então, tem práticas assim que, né, no mundo da gestão tem muitas variáveis, não é uma cadeira fácil, são decisões N que a gente toma e, enfim. Mas isso faz muito sentido o que você estava falando. E aí, se você passar mais estou tentando acompanhar o meu aqui interno travou. Enfim, mas... Tá conseguindo esse aí tela aí? Sim, não, o meu PPT interno na outra tela. Estou tentando fazer o paralelo dos dois. Estou bem doida com 2 PPT. Aqui eu trouxe, galera, um exemplo do que seria um PDI tradicional, assim, mais engessado, mais curto, né? Claro, mais para você observar a estrutura, tá? Não quer dizer que, claro, que se fosse numa empresa
verdade, assim, se fosse um PPT, um PDI verdadeiro, estaria num documento, dentro de um sistema e tal. Assim, não é sobre o formato, se está num Word ou não. É a estrutura. Então, aqui a gente tem o fulano de tal, hoje ele é um pleno, né, um back-end, e aí tem um objetivo: aprimorar competências técnicas e comportamentais para evolução de carreira. Esse é um objetivo que me diz para onde eu devo ir. Ele percebe que ele está muito no ar, assim, que ele está muito amplo. Então me ajuda muito, né? Principalmente se eu sou pleno. Bom, se eu sou bem sênior, eu já vou ter meio dificuldade de entender isso aqui. Mas, enfim, vamos olhar os pontos ali, que ele elenca alguns, né? Teoricamente, a nossa liderança colocou ali. Pontos de melhoria: comunicação, trabalho em equipe, proatividade. Ok, tá bom. Ações para você desenvolver isso aí: participar de treinamentos de comunicação, ler artigos sobre colaboração em equipe e ser mais proativo nas reuniões. E aí o prazo é a avaliação nos próximos 12 meses. Gente, como é que faz? Corre para onde? Eu vou para o chat GPT me ajudar? Como é que eu faço? Então, e aí eu botei como diz, de forma intencional esse GIF aqui, porque realmente dá uma chalhada, assim, a gente fica bem perdido. Então, aí, na sequência, passa mais um, Robert, eu trouxe o que seria, né, um exemplo mais aplicável, mais encaixável, mais assertivo. Ele está um pouquinho mais longo, só porque eu não quis também deixar muito miúda a letra, mas vamos lá, olha a diferença de um para outro, tá? Também é do João, aqui ele é um front-end pleno, tá? O objetivo desse PDI, evoluir em React e boas práticas de acessibilidade para assumir um papel de referência técnica nesse time e aumentar a qualidade das entregas de produto. Opa! Temos um outro direcionamento. Legal? Mas as competências, hein, que o João vai ter que desenvolver? React avançado, aí tem ali, né, alguns contextos sobre testes automatizados, aí ele dá alguns exemplos. Provavelmente, quando a liderança fosse falar isso aqui com você, né, vai usar exemplos do dia a dia e tal, vai trazer exemplos dos projetos que estão sendo construídos. Acessibilidade, o que você precisa saber até para você consumir mais coisa, enfim, sobre isso. Competências comportamentais, olha só, comunicação técnica, apresentar aprendizados em guildas de front-end. Bem diferente do que estava no anterior, né? Já dá mais clareza. Mentoria, apoiar devs júniores em revisões de PR. Passa mais um, por favor. Vamos adiante, ver o que o João precisa fazer mais. Ações de desenvolvimento, bem na linha do que eu vinha trazendo nos slides atrás, né? 70%, o que o João vai fazer? Liderar a refatoração do módulo de formulários para implementar boas práticas de acessibilidade. 20% do tempo ele vai trabalhar em mentoria, então vai fazer shadowing com o tech lead durante 2 sprints para aprender padrões de testes do time. E 10%, né, que é aquela parte mais formal que a gente falou de trilha. Então, por exemplo, aqui, vai consumir a trilha de React da Rocket City, incluindo desafios, quiz. Então, ele tem que me trazer isso aqui tudo. Vai fazer a trilha, vai assistir as aulas, vai fazer o quiz. Então, eu vou lá no dashboard acompanhar. E os checkpoints, a gente vai revisar isso quinzenalmente, a partir de one-on-ones. A cada 3 meses, ele vai apresentar um case do que ele está aplicando, do como é que está sendo para ele. Ou seja, entende que eu vou amarrando? Vou amarrando. Se tu passar mais um, Robert, vai ter ali as métricas, para a gente entender o que se foi sucesso ou não. Reduziu 30% nos bugs que foram reportados, aumento de 20% no score de acessibilidade e feedback positivo de pelo menos 2 dev juniors, né, que tiveram ali com ele nessas mentorias e interações. Cara, eu já tenho um panorama muito mais claro. Uma estrada muito mais iluminada, com placa e tal. E aí, para o GPS, pensando assim nessa analogia, aí vou olhando para as ferramentas. Então, quais são as ferramentas que a gente tem de aprendizado organizacional? A gente usa alguma plataforma, alguma solução? A gente tem pessoas que podem fazer... Aqui um caso que, por exemplo, o João pode mentorar alguém, mas tem alguém no meu time que possa mentorar? Se não tem, como é que eu vou fazer? Vou buscar fora? Vamos fazer interação entre empresas, que eu acho que é legal fazer benchmarking também? Então, eu vou, às vezes, eu não tenho ferramentas, eu não tenho budget, eu vou ser criativo em soluções criativas. Com as ferramentas que eu tenho, né?
É isso. Até aqui, Robert, pontos. Eu tenho um ponto aqui só de a importância desse slide anterior, né? A importância da customização, né? Aqui a gente está afirmando, ó, liderar a refatoração no módulo de formulários para implementar boas práticas de acessibilidade. Você está aqui precisando, e é aquilo que eu tinha falado, né? Do quanto você se desgasta um pouquinho mais para deixar um caminho pavimentado que faça mais sentido para o próprio desenvolvedor aqui no PDI, né? Aqui você está linkando a customização para aquele indivíduo, mais o link com o momento do produto, que está precisando de uma refatoração naquele módulo específico ali de formulário. Então, o quanto isso acontece nas nossas rotinas, né? É importante deixar isso no PDI, até para não ficar uma coisa muito viajada, onde você coloca ali de repente, acessibilidade, você precisa aprender acessibilidade. Daí o dev vai ver e o produto que ele está trabalhando, às vezes, está já com toda a questão de acessibilidade certinha, correta. Vai aprender como daí? Como é que ele vai executar isso, né? Então, isso daqui eu acho que mais me saltou os olhos aqui em relação ao que você falou aqui. E isso daqui foi sensacional, porque eu pensando como aplicar essa técnica de planificação do PDI, vai fazer com que o próprio dev comece a dar sugestões. Ele olha para o produto e fala, cara, eu não posso mexer com aquilo lá. E daí você olha, vê se faz sentido e pensa no conjunto também, né? Que é ideal, às vezes, né, que tenha uma ou duas pessoas atuando, de repente, na mesma frente, porque uma pessoa sozinha pode ser que não dê conta. Em duas, elas podem ir mais rápido. Então, eu acho que aqui tem toda essa visão aqui do quanto é importante a customização. Aqui, isso me saltou aos olhos. Mas era isso. Muito bom. Essa aqui é a minha penúltima tela, na última eu já me despeço, mas aqui eu só trouxe um exemplo, galera, um recorte, assim. Esse é uma das visões que a gente tem no nosso dashboard de gestor, que é o dashboard à parte que eu contei para vocês. Então, aqui, por exemplo, a gente tem mais coisa, quem quiser conhecer pode me chamar depois de maneira particular, que eu mostro para vocês, até libero, inclusive, um trial. Mas aqui, por exemplo, a gente tem um dashboard que você faz a gestão das licenças, no caso do PDI geral do time, número de engajamento, aí tem o ranking, né? Que são, ali tem as 3 pessoas mais engajadas, tem licenças que estão em uso, acessos por período, ali eu vou ter a condição de ver assim, cara, tem momentos no meu mês que baixa muito. Por que será? É porque o time está com muita coisa, então eu vou tirar o pé, não vou ficar cobrando tanto como líder. Então você vai modulando ali. Tem outras telas no nosso dashboard que você acompanha individualmente. Então, eu consigo entrar ali no Joãozinho. Vamos ver como é que tá o Joãozinho na trilha dele? Porra, tem 1.600 aulas que ele assistiu, tem 4 quizzes, tem não sei o quê, enfim. Opa, olha só, é por isso que ele está no ranking de primeiro lugar aqui. Ele realmente está engajado no processo de aprendizagem dele. E aí, somado com os outros combinados internos da empresa, eu vou montando essas métricas, eu vou tendo clareza para apresentar para alta gestão, para o RH, para poder, ou até dizer para ele assim, mano, olha só, você me falou que queria crescer, a gente estava te levando para esse lugar, mas olha que você não fez nada, mano. Então, a gente vai amarrando com dados e fatos, né? É importante isso. E aí, na última tela, eu deixei meus contatos, as 2 principais redes sociais, pelo menos que eu uso, né? Eu sou bem mais atuante no Instagram, apesar de eu ser bem mais informal, né? Lá, e o LinkedIn também, onde eu faço alguns conteúdos relacionados à performance, educação, enfim, então, se quiser me seguir, me acompanhar, e me chamar também, né? Porque eu sou dessas que eu gosto de responder todo mundo, interagir, então, de novo, né? Baseado no senso de comunidade, acho que faz muito sentido a troca. E, enfim, agora eu acho que é o momento da galera perguntar, né? Espero que estejam recheados de dúvidas. Sensacional, obrigado por trazer o tema aí, Josi. Eu acho que me importa muito aqui, por um longo tempo, eu fiquei sem pensar num plano de carreira para mim mesmo. Eu só fui começar a construir meu PDI quando eu precisei construir PDIs para os outros. Olha só que interessante. Então, e a gente esquece também, é importante esclarecer que todo esse PDI que a gente constrói para os nossos desenvolvedores, a gente não pode esquecer de construir o nosso, no final das contas. Porque quando a gente se torna gestor, às vezes a gente se esquece da gente mesmo, né? Então é importantíssimo, no fim do dia, a gente olhar e falar, tá, e o que eu quero, né? Aonde eu quero estar?
Como é que o meu gerente, o meu diretor consegue me ajudar? E por aí vai, né? Eu acho que é muito importante entender que a gente lidera às vezes, mas a gente também é liderado, né? Então, precisa olhar para a nossa própria carreira também. Vai lá, Marlon. Boa, primeiro, acho que isso não foi só uma talk, isso que foi uma aula, né? Acho que muitas das pessoas que trabalham, né, independente da área, apesar de ser um tema mais voltado aqui para PDIs técnicos, mas é uma preocupação, acho que todo mundo deveria ter na carreira e a grande maioria não se, né, talvez não se importa, mas não dá a devida importância, né, que um plano bem estruturado desse, o quanto que isso pode influenciar no crescimento da carreira dessas pessoas, e para líderes especificamente, o quanto que isso vai elevar a régua do seu time para continuar, né, com que o seu time continue entregando os resultados consistentes, e como o Robert falou, né, por exemplo, se você constrói o seu próprio PDI, né, para você crescer na carreira, e nessa trilha de gestão, uma das principais métricas que você vai ser avaliado vai ser o quanto o seu time entrega, né? O quanto que você faz com que as pessoas do seu time evoluam, o quanto que você forma novas lideranças, né? Novas pessoas entre outros cargos, com senioridades distintas. Então, né, acho que agradecer, né, por essa conversa, né? Acho que minha vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse acesso a esse tipo de conteúdo, né, no passado. Né, aprendi a duras penas aí, mas acho que esse que é o propósito, né? A gente trazer conhecimento, né, a gente disseminar né, para onde que o mercado está indo, o que realmente faz a diferença, né, para transformar quem não é gestor ainda, né, para se preparar para esse próximo passo, para quem não pretende usar isso ao seu favor, né, para você ter um guia dentro da empresa onde você consegue comprovar ali com o seu gestor, né, mostrar para o negócio que você está engajado, que você se preocupa com a sua carreira, você quer o crescimento do negócio, e aí é uma relação ganha-ganha, né, e todo mundo fica feliz no final das contas. Todo mundo concorda? Quem concorda, respira. E uma perguntinha, Josi, para uma empresa que quiser fazer hoje, que está aí no YouTube, achou esse nosso link, gostou do nosso bate-papo e quer sim fazer essa parceria com a Rocket City, colocar já pensando nessa ideia do Dash, na evolução dos desenvolvedores, com quem que essa pessoa cutuca, lembrando dos pokes lá era do Orkut, né? O Orkut que tinha poke, né? Então, lembrando dos pokes. Então, ela fala diretamente com você pelo teu LinkedIn ou Instagram, é isso? Isso. Me procura, porque, assim, a gente faz um processo bem customizado de conversar com a empresa. Hoje, a gente até pode, né, pensar assim, a gente começou, na verdade, esse nosso processo de aproximação com as empresas, olhando para quantas licenças você precisa para poder levar para o seu time. Era muito assim, então a cada volume de licenças a gente provém um desconto e tal. Hoje a gente não faz mais assim, embora também possa, se você só quer, ok, mas a gente se permite a levar uma conversa mais aprofundada. Então, normalmente eu faço a primeira call, eu converso com essas lideranças, vejo como é que é o momento, o que eles estão precisando, faço alguns diagnósticos gratuitamente, né, para poder gerar uns insights, porque às vezes essas conversas não rolam na empresa, ou é bom também com alguém de fora, né, que está meio fora, assim, no olhar não tão viciado, né, mais neutro. E aí eu monto um que eu entendo que é uma jornada personalizada, recomendada para aquela empresa. Então, uma das coisas, por exemplo, ali do nosso Dash é que a empresa ela pode pegar, né, de todos os conteúdos que tem na Rocket City, na plataforma, a gente pode criar uma trilha customizada para aquele time, que a gente vai chamar de plano de estudos recomendados para o time de QA, por exemplo, ou para o time de Dev. Então, essa vai ser a prioridade de estudo deles. Legal. Ou pode ter uma individual, ou pode ter do time. Então, são coisas que, para a gente poder ver o que faz sentido, eu preciso entender o contexto. Que aí na empresa X vai ser uma coisa, na empresa Y pode ser uma outra vertente diferente. Ou seja, eu não pego um formato de capacitação e enfio na outra, assim como eu não faço com o PDI, que a gente falou que ele é personalizado e individual. Né? Então, eu faço esse trabalho e depois a gente segue conversando ali com a galera do meu time para poder levar adiante. Aplicando o que ensina, é isso aí. Faz todo sentido. Aqui, a Josi trouxe vários temas aqui, e dentre eles aqui ela trouxe alguns com essa importância. Mas se fosse para escolher apenas um ponto, e daí eu faço essa pergunta, quem se sentir à vontade de responder, levanta a mãozinha e responde, que é, se você pudesse escolher apenas um ponto para começar a aplicar os PDIs aí de forma mais prática no seu time hoje, qual ponto seria? A customização,
a conexão com o produto. Eu falei, já dei spoiler ali durante a agenda de qual seria a minha escolha, enfim, mas ou seriam checkpoints curtos, mais acionáveis, como a Josi trouxe ali nos exemplos. Quem aí quer erguer a mãozinha e erguer a patinha, que nem dos outros, e responder essa daí? Então, eu acredito, né? Boa noite aí, pessoal, né? Mas um dos pontos que eu tenho lá, recebido de reclamação de alguns devs, é sobre estudar algo que a empresa não usa, né? Para que eu vou estudar tal coisa? Se a empresa não usa, não tem projeto com isso. Então, eu acho que eu começaria com essa conexão com o produto, né? De repente, botar ele para aplicar uma versão mais atualizada sobre a linguagem de programação, né? Reescrever parte dos sistemas que estão ligados ali, né? Estou encaixando na minha visão ali dentro de onde eu trabalho, né? Mas eu vejo muito essa reclamação de estudar algo que não é utilizado e acaba caindo no esquecimento. Eu queria ouvir da Josi. Josi, eu sei que você trouxe os 3 temas aqui, os 3 são importantes na formação do PDI, mas qual, se fosse para escolher um, só um, hein? Qual que você diria que é o mais importante? Porque conectar com problemas com o produto sem customizar é ruim, customizar sem ser acionável ou conectar com o produto também é ruim, não ser acionável é pior ainda, porque daí vira um troço que é lá na frente que você vai resolver, pode não surtir efeito, né? Qual que você escolheria? Cara, esse é um jogo, assim, muito sacana, porque é escolher o menos pior, né? Porque todos são ruins de tirar, né? Mas eu acho que eu concordo muito com o Marcos, assim, quando você não coloca... Porque, assim, eu vou levar com o fator humano, né? As pessoas precisam estarem compradas daquilo. E pode ser muito mais desgastante para elas estar fazendo uma coisa que não faz sentido nenhum para ela, porque ela enxerga que não está conectado com o negócio, com o produto, com o que ela está fazendo, enfim, como disse o Marcos, mas tech não tem nada a ver. É pior isso do que, por exemplo, ficar sem customização, um PDI mais genérico, por exemplo. Ele é ruim, como a gente falou aqui, né? Mas ele é menos nocivo do que essa falta de conexão. Porque se eu perder a conexão com as pessoas, velho, aí vou fazer como? Perfeito. Eu já dei o spoiler ali antes no meu questionamento ali, dizendo que o link com o produto é importante, porque eu senti esse mesmo problema aí nos times por qual eu passei. Gente, mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Olá, tudo bem? Boa noite. Eu tenho uma pergunta, né, que vocês trouxeram muito bem sobre a customização, a importância dele estar linkado com os desejos do dev e os desejos da empresa, né? Você tem que encontrar esse sweet spot ali do que é importante para o dev e do que é importante para você. Como que você consegue lidar com um dev que os objetivos dele não são os objetivos que combinam com a empresa e que, sim, ele precisa lidar com coisas urgentes, mas ele não está focado, sabe? Ele não consegue se dedicar. Tipo, como que você lida com um PDI ali, que, às vezes, assim, o principal fator que você tem que trabalhar naquela pessoa é a atenção aos detalhes, a fazer as coisas que ele tem que fazer, e não necessariamente ele está com essa cabeça, ele está com a cabeça de pensar em um milhão de outras coisas e fugir muito da rotina mesmo, sabe? Do trabalho do dia a dia. Cara, esse é o cara que a gente tem que trazer ele para a realidade, né? É um trabalho, assim, de expansão da consciência, porque ele tem que dar-se conta. Isso aqui é super de pessoas, assim, sabe? Porque se ele está assim, podem ter muitas razões para ele estar assim, né? Muitas. Pode ser o próprio perfil pessoal dele, o cara pode te dizer que tem TDAH, o cara pode, sei lá, enfim, né? Então a gente tem que conversar mais com essa pessoa para compreendê-la, saber quem é ela, né? Para a gente não ficar também julgando sem ter contexto. Mas teoricamente, se tu entender qual que é a jogada dela, né? Que ela está muito aérea ali nos objetivos e tal, você precisa trazê-la para uma conversa que normalmente não é na primeira vez. É o tipo de conversa que é mais sobre doutrinação, modelagem de mentalidade, que tem a ver com, cara, aqui, nesse momento, o que faz sentido, vamos focar aqui, por que é importante. Então, você vai fazendo o pitch, né? O pitch comercial ali, você vai ver. Porque, assim, todo mundo é vendedor, galera. Senão você não está vendendo ideia, você está comprando ideia. Então, esse cara, ele precisa comprar a sua ideia, você precisa explicar para ele, às vezes, muito mais do que uma vez. Então, acho que é um processo contínuo de moldar a pessoa. Então, aí tem que ver até onde a gente vai,
porque não dá para ficar a vida inteira, tem o fator tempo, né? Eu sempre falo sobre isso, é a minha visão como psicóloga, né? Pensando assim em desenvolvimento de pessoas, de tudo que eu já estudei ao longo da vida, sobre como as pessoas modificam o seu comportamento, como as pessoas modificam a sua realidade. É através de um processo contínuo e que elas precisam de condicionamento. E toda pessoa pode mudar. Toda pessoa pode mudar. Qual que é o ponto quando a gente trabalha com empresa? O tempo da pessoa de mudar, ou seja, o processo de aprendizagem dela, o tempo que ela vai levar, e cada um de nós tem um processo de aprendizagem diferente, uma curva, uma velocidade, enfim, diferente. O tempo da pessoa tem que convergir com o tempo que a empresa consegue esperar. Por isso que eu não... pensando assim em bastidores, né? Toda vez que tem algum layoff, que tem algum redirecionamento estratégico, que já aconteceu de eu precisar, inclusive, desligar a pessoa do meu time. Cara, é muito complexo, porque assim, eu continuo acreditando na pessoa, eu, pelo menos, falando da minha gestão, eu como psicóloga, inúmeras vezes eu acompanhando a pessoa, feedbacks e tal, não foi possível mantê-la no time, porque o tempo que ela levaria para me entregar aquela mudança de comportamento, infelizmente, não batia com o que o negócio poderia performar. E, cara, ossos do ofício, né? Então, assim, mas a gente sempre tem que acreditar nas pessoas e promover os feedbacks para que ela possa acessar esse conhecimento, e nenhuma pessoa deveria ser desligada sem, entre aspas, entender que a sua batata está assando. Ou seja, que ela está recebendo alguns indicativos, algumas conversas de que as coisas não estão indo bem e tal. Então, assim, né? Claro que eu já fui para o lado, talvez, do desligamento, olhando para alguma curva que decai em algum lugar, né? Pensando num lado ruim, que pode não dar bom o processo de aprendizado, mas ela pode ir muito bem. Então, imagina se eu não vou investir na pessoa. E aí, só para fechar meu... Né, porque senão daqui a pouco já abro outra palestra. Tenha o potencial e tenha a potência. Toda vez que a gente contrata um profissional, que a gente no processo de seleção gostou dele, viu que o cara tem potencial. O cara não está pronto porque eu quero. Sei lá, é um júnior. Ele tem um potencial. O que é um potencial? Um poder de vir a ser. Opa, tá bom. Então como é que ele vai ser? Eu, como líder, vou incentivar, vou desenvolver, vou capacitar, vou treinar, vou acompanhar, vou falar, vou investir, igual bolsa de valores, né? Vou investir. Se o cara é potência, é porque ele já chegou, tipo assim, eu tinha o perfil da vaga, ele tinha os requisitos, opa, o cara já consegue chegar entregando, porque ele já desenvolveu, ele já viveu aquela experiência, já está consolidado. O resto é potencial, eu preciso acreditar, eu preciso falar para a pessoa, eu preciso trazer ela, se ela está muito voando, pezinho no chão. E aí a gente vai fazendo esse processo gradativamente. Aí o Marlon levantou a mão para falar, eu palestrei e o Marlon desistiu. Basicamente era o complemento de tudo que você falou, né? É exatamente essa linha tênue de até quando, né? Você lida isso como um processo de desenvolvimento e até quando isso se torna um plano de recuperação, né? Porque são esses os indícios, né? E talvez o documento formal aí para você criar esse compromisso com a pessoa, que se ela não atingir determinada expectativa, ela já, né, pode interpretar que ela pode, né, ela pode vir a ser desligada, né, ela pode ter algum outro tipo de ação, né, que o gestor pode tomar em relação a ela, mas são, né, os combinados que se faz, né, caso uma pessoa, né, como você trouxe o exemplo, Luca, ela não está performando, né, você precisa que ela entregue algo e ela divaga, ela não consegue, cara, talvez ela não seja a pessoa ideal para poder sentar nessa cadeira, né, acho que né, como a gente fala, é um outro papo, né, é um outro mundo aqui que a gente pode explorar, mas talvez fique para um próximo bate-papo aí. Boa. Sensacional. Alguém mais, galera? Eu acho que o Marcos tinha levantado a mão também. Ou já falaram, Marcos? Não, na verdade, eu levantei sem querer, mas vou aproveitar a oportunidade também. Como que a gente faz para poder aplicar, né, implementar essa cultura de PDI, desse plano de desenvolvimento, em uma empresa em que está atolada assim, nas tarefas, nas urgências do dia a dia, né, tem um planejamento, mas não sempre chega a algo, ou seja, está sempre um pouco sem tempo, né, sempre olhando para as bombas que estão estourando ali, né? Como que a gente chama a atenção da diretoria, do pessoal que está mais acima, para olhar e falar, olha, a gente precisa desenvolver mais os devs, né, o pessoal aqui,
né? E como é que fica essa relação do tempo também que a empresa tem que disponibilizar, né? Qual é a parte do dev ali, ou do colaborador, né? Para correr atrás também, porque é um pouco individual, né? Enfim. Muito boa pergunta. Eu poderia te responder assim, que é como jogar xadrez. Isso. E ao mesmo tempo a gente como líder no nosso processo de desenvolvimento da nossa carreira, aumentando senioridade, a gente tem que aprender uma habilidade de inteligência política dentro das organizações que a gente trabalha. Identificando quem são os perfis influenciadores dessa temática em específico, com quem eu posso me aliançar. Às vezes você vai conseguir encontrar uma primeira rodada de conversas de aceite, né, das pessoas se vincularem com o teu par, que é líder na área do lado, né, porque ele também está passando por um movimento, sei lá, de tipo assim, as pessoas não estão ficando, não está retendo pessoas, né, as pessoas estão saindo, enfim, está acontecendo alguma dinâmica ali que é uma resposta. Então, toda vez que a gente tem um desencontro dentro da área, ela é uma resposta a alguma coisa. Nesse caso, provavelmente, pelo que tu está falando, parece, né, que pelo que eu te ouvi, assim, parece que, cara, a gente está sempre apagando incêndio. Então, por isso que tu fala da questão do tempo, né, que nunca tem tempo. E tem eu acho que sim, a gente vive num momento de mercado, de forma geral, que é muito difícil você estar numa empresa com coisas muito pacatas, assim, num cenário ideal, com uma rotina mais um torque de motor, assim, mais baixo, sabe? Não existe muito mais essa realidade, assim, pela minha visão. Porque está tudo muito acelerado e agora com a IA, principalmente, assim, né? Eu acho que a expectativa das entregas se acelerou bastante. Então, o que eu quero dizer com isso é que nunca vai ter um momento ideal que a gente vai ter o espaço para fazer, planejamento e tal. Tu vai precisar ir reunindo ao longo do dia, no dia a dia mesmo, assim, indicadores, métricas de que as coisas não estão bem. Então, por exemplo, se tu está tendo pessoas que estão saindo do time, teoricamente, né, não é o que tu falou claramente, mas vamos hipotetizar. Se as pessoas não estão ficando, ou as pessoas que tu tem são muito júniores e está num processo de refatoração de muita coisa. Ou seja, retrabalho, cara. É hora dobrada, é desgaste para todo mundo. Então, você vai levantando os problemas. Então, talvez você já tenha se dado conta assim, cara, eu estava lá na talk lá da Josi sobre PDI, e realmente isso aqui é problema de desenvolvimento das pessoas, é porque a gente não está. Você já identificou, você já chegou nessa conclusão, beleza. Mas às vezes não é inteligente politicamente você chegar no RH ou chegar na diretoria, cara, ó, nós temos um problema aqui de desenvolvimento das pessoas. Sabe, chegar com a coisa pronta? Às vezes você precisa comer pelas beiradas, e o comer pelas beiradas é começar a levantar os dados. Eita, as pessoas estão ficando pouco tempo no meu time. O mercado está levando muito elas. Porra, já é a quinta pessoa que saiu para outra empresa ganhando um pouquinho mais. Tá? Será que é salário nosso problema? Ou porque é a cultura? Ou é porque as pessoas estão atarefadas demais? O que faz com que as pessoas não estejam ficando, por exemplo? Ou muita refatoração, muito processo de código quebrado, enfim, cliente reclamando. Então, você levanta esses dados e começa a bater papos estratégicos, ou com RH, se o RH é a área que você encontra, né? Tem empresas que sim, tem empresas que não, depende. Né? Ou seu coordenador, ou a sua diretoria, né? A sua liderança superior. Então, você vai levando essas problemáticas para os seus one-on-ones. Porque você, como líder, também tem que ser nutrido, tem que ter alguém que te desenvolva. Então, você vai levando para essas rodas de conversa e vai tratando, cara, precisamos olhar para isso. O que você percebe? Então, você vai construindo, você vai conduzindo para que se chegue nessa conclusão. E aí, né, claro que eu não recomendaria que você dependesse 100% do entendimento dessas lideranças para começar a fazer algumas coisas, porque você já pode hoje na sua área parar 30 minutos por semana para chamar uma pessoa do teu time para bater um papo e dizer, mano, vamos começar a construir aqui uma visão de PDI para você no próximo período já, tipo assim, diminuir essas questões aí que a gente está trabalhando. Você pode, cara. Começa uma formiguinha, um grãozinho por vez, sabe? E vai promovendo as suas próprias mudanças. Seja o agente da própria mudança que você quer ver na empresa. É isso que eu responderia, assim, de uma forma mais completa. Perfeito.
Que bom. Sensacional. Gente, acho que não teremos tempos para mais perguntas, desculpa aí, mas já deu o nosso horário aqui, ou está estourando aí. Se vocês tiverem mais 4 minutinhos aí, a gente fecha os 10 de passagem aí. É só para a gente fazer um encerramentozinho aqui, tem alguns recados. O primeiro deles aqui é que o nosso próximo encontro, então, do Tech Leadership Talks, vai ser aí com o Marlon entrevistando o Pedro Dias ali que é parceiro ali da Canastra Ventures, ele é da Canastra Ventures aqui, uma empresa de Venture Capital, e vão dar aí uma pincelada aí em relação a uma coisa que tem se explorado, que é os CTOs são os novos CEOs das startups. Por quê? Porque é sim um cargo de extrema importância em uma startup que tem um plano acelerado de crescimento absurdo, normalmente focado em tecnologia. Então, Marlon vai puxar essa próxima conversa aí. Beleza? E também convido todos vocês a acessarem aí o techmanagertools.com.br, uma ferramenta que está em construção aí pela comunidade aí, Tech Manager de Resultados, e ela já está focando aí nessa parte de PDIs. Então, se vocês quiserem conhecer, entrem lá, se cadastrem, se inscrevam ali para receber mais novidades, poderem fazer o acesso da ferramenta, entender o que já tem, o que não tem, e, principalmente, colaborar com o que ainda não tem, ou com o que vocês gostariam que fosse personalizado, e isso daí seria um excelente poder ouvir vocês aí nesse primeiro momento, nesse primeiro approach aí, onde as pessoas vão consumindo um pouco mais a ferramenta, entendendo para onde ela deve caminhar, né? A ideia é exatamente promover o que a própria comunidade diz, né? Tech Manager de resultados. Resultados exigem entender a realidade ali de cada gestor e também promover essa facilidade com o uso de ferramenta. Adicione a gente nas redes sociais, Josi principalmente, espetacular. Primeiro talk aqui foi sensacional. Me adicionem também nas redes sociais, acho que vai ser importantíssimo. Tem e-mail, mas tá no LinkedIn, vocês conseguem me encontrar. E a comunidade Tech Manager de Resultados, podem acessar ali o link, techmanagerderesultados.com.br, ficou comido ali o BR, porque eu acho que a minha fonte é outra, enfim, não faz mal, mas é .br o final. E a Josi está aí no LinkedIn. Se você se interessou muito pelo programa de parceria com a Rocket City, eu vou pedir que você entre em contato com a Josi e faça uma última perguntinha, Josi, que daí fecha um minuto que falta aqui para a gente dar o atraso perfeito de 10 minutos, que é se uma grande empresa se interessou por fazer, sim, essa parceria com a Rocket City, mas isso está vindo não da liderança, não da diretoria, mas sim de um tech manager que às vezes está muito interessado em colocar isso no time dele e testar com o time dele. Existe essa possibilidade? Vocês ajudam a convencer a diretoria? Como é que faz? Sim, eu sou a pessoa que faço isso também, por conta do meu envolvimento com a alta gestão da Rocket, por exemplo, né? Porque eu circulo, navego, consigo levar um conceito muito legal que é ROI, LOI e COI. O ROI é esse retorno do investimento. Então, a gente precisa, né? Porque a alta gestão, né? Eles trabalham isso. Por que eu vou investir tanto de dinheiro nesse projeto? Vai me gerar o quê? Vai melhorar o quê para a gente? Então, a gente precisa falar desses termos com eles. Eu também falo sobre LOI, que é o impacto do aprendizado, esse LOI, esse L de learning. Então, qual é o retorno, o impacto desse aprendizado no time? Vai servir para quê? E o COI, principalmente. Se a gente não investir hoje, parece, teoricamente, que eu vou estar, sei lá, economizando 10K. Né? Não temos hoje esse orçamento, vamos deixar para o próximo trimestre. Qual é o custo de eu não tomar a decisão de começar a desenvolver meu time agora? Porque tem, né, galera? Teu concorrente já está fazendo, as stacks estão atualizando, a IA está progredindo e tu está parado aí com o teu time. Então, eu ajudo a criar esse cenário, mas tudo começa com um bate-papo comigo, até para eu entender como é que está o teu cenário, e aí a gente vai adiante e ajudo sem sombra de dúvida, com certeza. Perfeito, sensacional. É bom que o Tech Manager não fica sozinho nessa, pode contar com a tua ajuda e com a ajuda, a consultoria da Rocket City para poder crescer e fornecer para toda empresa aquilo que ele já está ansiando, que é a vontade de desenvolver os devs aí com uma trilha que faça sentido e que já está mais do que provada no mercado. Sou aluno 2 vezes, que nem eu falei, da faculdade e da Rocket City One também. Enfim, sempre estou aproveitando os conteúdos da Rocket City.
Sensacional, muito obrigado a participação de todos que ficaram até o final. Se você está vendo isso no YouTube, muito obrigado por ter chegado até aqui. Comenta aí uma frase nos comentários para dizer, coloca motivação 3.0 aí nos comentários, para dizer que você chegou até aqui e que você perdeu a oportunidade de concorrer a esse livro aqui, porque você não estava na live. Não tem problema, tem outras lives, como vocês puderam ver ali, numa próxima vez vocês conseguem. É isso aí, gente. Muito obrigado, boa noite, boa semana para vocês. Obrigado, Marlon. Valeu, gente. Obrigado. Galera, Valeu. Tchau, tchau.